E para falar um pouquinho sobre salvação, eu queria usar um texto para meditarmos juntos, um texto que a gente conhece. Todo mundo que já tem aí 6 meses de crente, pelo menos, conhece essa história que eu quero meditar com você sobre ela e sobre a salvação de Cristo. Quem registrou esse episódio foi o evangelista Lucas. Então, se você puder abrir comigo em Lucas, no capítulo 19. Lucas 19. É a história de Zaqueu. Alguém aqui já ouviu falar de Zaqueu? Quem nunca ouviu falar de Zaqueu aqui? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Zaqueu, né? Muito bem, vamos lá. Lucas 19. O texto diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, NVI. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Bem, quem é Zaqueu? Quem é Zaqueu? Alguém aqui já ouviu falar em Receita Federal? Alguém aqui já ouviu falar em Receita Federal? Alguns já ouviram falar, né? Em Receita Federal. Bem, Receita Federal é a responsável, é o órgão responsável, no nosso contexto brasileiro, de arrecadar impostos. Então, os impostos são devidos à Receita Federal e também tem a Receita Estadual, né? Nós temos as Secretarias de Fazenda estaduais. Bem, quem são os funcionários da Receita? A Receita nós temos os servidores regulares, né? Temos os auditores, temos supervisores, né? Temos os diretores, tem os tops da galáxia, tem tudo lá, né? Na Receita Federal. Eles são funcionários concursados. Então, a gente aqui não tem nenhum problema de conhecer alguém que é da Receita Federal, não é verdade? Um auditor da Receita, a gente até fala, rapaz, o cara é inteligente, né? Ele é auditor da Receita, né? Funcionário da Receita. Bem, naquele tempo existia uma Receita Federal. Nos tempos de Jesus, existia uma Receita Federal. Só que a gente precisa lembrar aqui que a Palestina, ou aquele território, a Judéia, aquela moçada ali, né, os judeus, estavam debaixo da dominação romana. A dominação era romana. Bem, quem recolhia os impostos, ou os impostos eram destinados ao Império Romano. Os impostos que nós pagamos, né, tanto que a gente gosta muito de se queixar disso, né, e não sem razão, né, dizer assim, poxa, eu pago imposto e não está legal, não está legal, não está legal, não está legal. Naquele tempo o pessoal falava, eu pago o imposto e não fica nada aqui, porque tudo vai para Roma. Bem, e os romanos, eles dominavam
por meio da força. O exército ocupava, né? O exército fazia acontecer, né? Os centuriões romanos eram os manda-chuvas nos locais, enfim, desse jeito. Só que os cobradores de impostos para o Império Romano eram locais. Então, era como se nós estivéssemos sendo ocupados por alguém que, de forma violenta, se impõe sobre nós e escolhesse entre nós pessoas que coletassem um imposto para eles. Olha só que legal. A esses coletores de impostos, que sendo judeus coletavam os impostos para Roma, se dá o nome de publicano. O publicano é o cobrador de impostos judeu que manda o dinheiro ou que recolhe para Roma. Agora veja. Especialmente pensando nos judeus, os judeus e os gauleses, né, quem gosta aí de Asterix, né, sabe disso, né? Os judeus e os gauleses foram pedras no sapato no Império Romano durante muito tempo, porque eles não aceitavam a dominação. Então os judeus davam muito problema, porque era algo que ia além do nacionalismo. Porque os judeus se enxergavam como os verdadeiros filhos de Deus, os donos da promessa de governar o mundo, aqueles que iam mandar em tudo. Ou seja, os romanos estão mexendo com a pessoa errada. Porque se tem alguém que tem que mandar no mundo, não são os romanos, somos nós. Então, entre nós, ninguém pode ou assim dizer, aliar aos romanos. Entre nós, ninguém pode dizer assim, gente, vamos mandar dinheiro para Roma. Não, 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 não. Uma pessoa nossa, vamos assim dizer, que faz isso é alguém que está apoiando a invasão, apoiando a exploração, apoiando a violência, é alguém que apoia, né, que está nos traindo, é alguém que está mexendo com o nosso brio. Não pode. Essa pessoa é uma traidora das promessas de Deus a Abraão. Sabe o que essa pessoa merece? Tudo de ruim. Tudo de ruim. Essa pessoa não merece nada de bom. Se Deus é bom e tem promessa para o seu povo, esse cara está de fora da promessa. Se Deus tem algo para fazer no meio de nós, esse que está cobrando impostos, esse publicano, ele está de fora, ele não merece, ele está aliado com aqueles que desonram a Deus. Assim é visto o publicano. Lembra de Mateus, que foi chamado para seguir Jesus? Mateus, ele era publicano. E no dia que ele foi chamado para seguir Jesus, sabe o que ele fez à noite? Um jantar e convidou todos os amigos publicanos dele. E Jesus foi no jantar. Gente, quase que a casa cai. Os líderes religiosos da época ficavam escandalizados com Jesus, com esse negócio de Jesus se aliar, sentar junto, conversar, comer com publicanos. Isso é o fim da picada, isso é o fim do mundo. Se tem alguém, então, que não merece nada de bom, esse alguém é o publicano. Agora, Zaqueu, você leu aí? Ele é o chefe dos publicanos. Brincou. Se o publicano já não merece nada de bom, o chefe dos publicanos merece o quê? Esse cara merece o inferno. Esse cara tinha que estar numa carruagem rápida para o inferno, para arder, queimar pesado. Porque ele não pode
Não, não tem jeito. Como assim? Alguns anos atrás, eu vou pensar aí uns 14, 15 anos para trás, o pastor Antônio Siqueira veio aqui na igreja e traçou um perfil psicológico do Zaqueu, né? Ele é... O Siqueira, ele é muita coisa, né? E ele diz o seguinte, que o Zaqueu, os judeus são, ou eram, né, vamos assim dizer, naturalmente mais baixos, de estatura mais baixa do que a média mundial. E a Bíblia vai dizer que o Zaqueu, ele era de baixa estatura. Então pensa num cara pequenininho. A vida inteira ele foi zombado pela sua estatura. A vida inteira ele foi desprezado pela sua estatura. E aí o pastor Siqueira diz o seguinte, você sabe como é que o Zaqueu passou por cima de todo mundo? Sendo o melhor. O melhor na matemática, o melhor na contabilidade, o melhor no entendimento das leis, um cara austero, Caxias, duro na queda, competente. Então ninguém dizia, lá está o baixinho. O pessoal dizia, ali está o chefe dos publicanos. Então desvia a atenção mudando o que é. E Zaqueu, nesse seu movimento, ele é desprezado pela sua sociedade, e a sociedade diz, esse cara não vale nada. Agora, sabe que a gente não gosta de gente ruim, não, né? A gente gosta de gente boa. A gente prefere que as pessoas ruins estejam longe de nós. É assim ou não é? A gente não gosta de gente ruim, fica longe. E quando você percebe, né, que gente ruim está ganhando coisa boa, aí a gente fica meio revoltado, né? Como é que coisas boas acontecem com gente ruim? E coisas ruins acontecem com gente boa? Na nossa mente, gente ruim tem que ganhar coisa ruim. Gente boa, coisa boa. E eu sou o quê? Gente boa. Não tem ninguém mais legal do que eu. Não tem ninguém mais legal do que você. Você é a pessoa mais legal que existe. Então, tudo de bom você realmente deve receber. Você deve ganhar. E quando a gente começa a olhar as feiuras das outras pessoas, a gente começa a escolher. A gente começa a separar quem é gente boa e quem é gente ruim. Aquele ali é sangue bom, aquele ali é sangue ruim. Aquele ali, né, não dá certo. Opa, aquele é gente boa demais aquele ali. Então a gente começa a fazer essas escolhas. Agora percebe uma coisa curiosa? É que se você olha Zaqueu, de tanto ouvir das pessoas que ele é ruim, que ele é traidor, que ele apoia a violência, então ele é violento. Se você apoia a violência, você é violento. Se você apoia a invasão romana, você gosta do que está acontecendo. Zaqueu começa a olhar para si e se questionar se Deus também não está desapontado com ele. Veja bem, eu sou um publicano, eu estou fazendo o meu trabalho. Mas toda vez que eu passo na porta de uma sinagoga, ou da casa de oração, alguém olha para mim e diz, você está longe do favor de Deus. Toda vez que eu passo perto de um religioso, de um sacerdote, ele olha para mim e diz, queime no fogo do inferno. Toda vez que eu peço para ir ao templo para orar, eu sou absolutamente desencorajado, porque lá eu serei apedrejado.
Pode ser que Deus realmente esteja muito desapontado comigo. Deus realmente. Eu estou só fazendo o meu trabalho, mas parece que Deus não quer nada comigo. Mas eu quero Deus. Mas Deus não quer nada comigo. Eu sou isso aí. E quando a gente, eu e você, vamos lá. Eu disse que você é a pessoa mais legal que existe. E você concordou comigo a princípio. Mas você se conhece. Eu me conheço. Quando a gente começa a fazer uma análise do nosso coração e dos pensamentos que passam pela nossa mente, como diria o pessoal de língua inglesa, over and over. Pessoal, né, esse pensamento que vem e fica na nossa mente, né, daqui a pouco vem, e a gente querendo que alguém morra, e a gente querendo que alguém suma, e que alguém exploda, e que alguma coisa mude, quer alguma coisa que não pode ter, dá uma pensada num esquema ilícito para pegar alguma coisa. Quando a gente começa a olhar para o nosso coração, pode ser que a gente também comece a pensar que Deus não deveria se misturar com a gente. Deus é santo, santo, santo. Olha o que acabou de passar na minha cabeça. Complicado. Bem, hoje de manhã, a gente falou que a rebelião que a humanidade promove contra a santidade do Criador, isso é o pecado. Pecado é aquilo quando a gente se rebela contra a santidade de Deus. E o pecado, ele nos leva para cada vez mais longe do Criador. Só que Deus, que é o nosso Criador, como Ele é santo, Ele é a referência de tudo que é bom. Ele é a referência do amor, Ele é a referência da bondade, Ele é a referência da misericórdia, Ele é a referência da benignidade, Ele é a referência da alegria. Mas o pecado nos afasta cada vez mais de Deus. E esse afastamento, ele domina a nossa vida. Ele toma conta da gente, ele se assenhora de nós, ele se torna senhor de nós, nos prende e deixa a gente perdido e sem rumo. Alguém aqui já ouviu falar em buracos negros? Alguém já ouviu falar em buraco negro? Pois é. Buraco negro, ele tem umas propriedades muito estranhas, né? Que ele é aquela massa de gravidade, que não é uma massa, é só uma estrela que implodiu, né? E se torna esse negócio que atrai as coisas para si de uma forma tão grande, tão forte, que até a luz não consegue escapar dele. E aí você tem galáxias, estrelas, planetas, cometas, que estão nas suas órbitas andando por aí. Passa perto de um buraco negro, o buraco negro faz o quê? Puxa. Traz para dentro. É assim que o pecado faz com a gente. É assim que a rebelião contra Deus faz com a gente. A gente está na nossa vida e o pecado começa a afastar a gente de Deus. Ele vai puxando a gente, ele toma conta, ele manda. Ele se torna senhor do ser humano. E aí a nossa vida começa a perder sentido. Como a gente vai se afastando cada vez mais, então a gente erra cada vez mais. A gente pensa, faz e fala coisas más cada vez mais, ou seja, o pecado vai mandando e a gente vai se afastando e ficando cada vez pior. Vai de mal a pior. E toda a humanidade, desde a rebelião no Éden, está sujeita a essa força, a esse senhorio da rebelião, do pecado. Está todo mundo perdido. A humanidade está perdida. Não existe, de fato, ninguém bom.
não existe, de fato, ninguém bom. Todos nós estamos, a humanidade está afastada de Deus, que é a referência da bondade. A gente precisa voltar para Deus, mas a força do pecado nos puxa cada vez mais para lá. A gente precisa de ser salvo dessa força que nos afasta de Deus. A gente precisa ser resgatado desse negócio que está nos levando para cada vez mais longe, para viver uma eternidade longe de Deus. Tão longe de Deus, que a eternidade inteira há de ser passada longe dele e em sofrimento. Quando a gente fala de salvação, tem duas coisas envolvidas. A primeira é que tem alguém em perigo, certo? A gente falou que alguém foi salvo de alguma coisa, e se alguém estava em perigo. E aí, bem, tem alguém em perigo e tem alguém, ou alguma coisa, ou uma força, que interfere na situação para que o perigo não se concretize. Tipo assim. Imagina que alguém, ou um gato, que de vez em quando acontece com gatos, eu já vi por aqui com gatos, subiu numa árvore. Alguém ou um gato subiu numa árvore. Aqui em Brasília tem umas árvores altas, né? E a pessoa ou o gato, vamos usar um gato para ficar mais fácil, sobe. Quando chega lá em cima, ele olha para baixo, desce não. E agora? Eu não sei quem estava aqui no plano piloto hoje, logo depois que acabou a ceia aqui hoje, deu uma ventania doida aqui na igreja, né? Aqui na região aqui, não sei quem percebeu, tem uma ventania tremenda, com chuva forte, logo depois que a gente saiu aqui da ceia. Imagina que alguém está em cima de uma árvore e dá uma ventania dessa. O que vai acontecer? Vai cair, o risco é iminente. Vai chover, vai molhar, vai escorregar, não dá para segurar, a pessoa vai cair. O risco é iminente. Essa pessoa precisa ser salva. O que alguém faz? Liga para 193. É o número do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nas outras unidades da federação também. Liga e fala: olha, senhor bombeiro, alguém, ou o gatinho, está lá a 15 metros do chão, lá em cima, e ele precisa de resgate, de salvação. Sai a viatura com a sirene ligada, né? Pé, né? E chega lá, bota a escada, né? Alguém vai lá e sobe, e quando é um gato, o gato se arranca, agarra ainda mais na árvore, aí que ele não quer descer de jeito nenhum, né? Mas aí o bombeiro está treinado para isso, ele tira o gato, desce com o gato, e todo mundo aplaude e aparece no DFTV no dia seguinte. Né? Enfim, então a gente tem aí esse salvamento. Agora, percebeu uma coisa sobre salvação aqui? É que Jesus, ele é diferente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e das outras unidades da federação. Em Lucas 19, o verso 10, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não está assentado no trono, esperando ser acionado para salvar alguém. A Bíblia nos mostra uma ação intencional de Deus de vir até nós para nos buscar no meio do perigo. No meio desse afastamento de Deus, Deus intervém antes da gente chamar. Olha só, Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Jesus está em busca de pessoas para serem salvas. Jesus está andando por aí, esperando esses sinalizarem para ele: tenha consciência de que você está em perigo. Jesus já está ao seu lado para te salvar. É tão bonito perceber isso aquele momento em que é a narrativa de Mateus, de quando Pedro está andando sobre as águas. Né? Pedro está andando sobre as águas, Jesus fala para ele: vem. E aí Pedro desce do barco, aí o vento está forte, as águas e tal, a chuva, e aí Pedro começa a afogar. Pedro grita. Não é isso? É isso que está lá na Bíblia? Pedro grita: Senhor, salva-me! A Bíblia diz que Jesus em seguida faz o quê? Estende a mão. Jesus não correu para perto de Pedro. Jesus não deu uma corrida sobre as águas para alcançar Pedro. Jesus já estava do lado de Pedro, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus já está disponível oferecendo salvação. Jesus está do lado, tem que descer da árvore. Mas a salvação de Deus já está disponível. Jesus sabia em que árvore Zaqueu subiu. Perceba que Jesus está andando. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Jesus passa debaixo da árvore para olhar para cima de Zaqueu e dizer: Zaqueu, desce. Jesus não espera Zaqueu sinalizar lá de cima. Jesus para debaixo da árvore aonde Zaqueu está e diz: Zaqueu, desce. Então Jesus sabe a árvore que Zaqueu está. Jesus sabe a árvore que Natanael, lembra de Natanael? A árvore que Natanael está. Jesus sabe o poço e a hora que uma mulher rejeitada pela sociedade, qual o poço e que hora que ela vai, Jesus sabe, Jesus está lá. Jesus sabe qual é a esquina que um cego de nascença vai estar sentado para que nele se realize a glória de Deus. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação de Deus já está disponível. Jesus já morreu na cruz por todos nós. Basta um desejo do ser humano de ser resgatado. Não precisa nem gritar, só dizer: Jesus, me resgata, ele já está do seu lado. A salvação já está garantida, é pela graça, por meio da fé. Você não paga nada, é presente de Deus para você, para a sua vida. Sabe? Jesus está em busca do perdido para oferecer salvação, e eu quero dizer para você que eventualmente esteja nesse ambiente, ou nos acompanhando por meios eletrônicos, Jesus sabe onde você está. Você que tem o seu coração desejoso por Deus e está longe dele, Jesus sabe onde você está. E ele já está aí do seu lado agora, te dizendo: eu tenho salvação para você agora. Sabe? Nós que já fomos alcançados e estamos salvos, a gente tem um papel para cumprir, que é de levar essa notícia de que Jesus está do lado. Nós somos os embaixadores do Evangelho, as boas novas da salvação, é isso aí. Jesus está perto para salvar. A gente só tem que dizer isso. A gente só tem que levar essa mensagem, porque a gente não salva ninguém. Olha aqui. Eu e você, nós, essa igreja, a Assembleia de Deus do Novo Dia, a melhor igreja do Brasil, não salva ninguém. Quem salva é Jesus. A gente leva a notícia de que ele está pronto para salvar. Ele veio buscar e salvar o que está perdido. Bem, Jesus está salvando. Jesus está salvando.
Eu disse que Jesus está salvando. E a gente precisa dizer isso. A porta da salvação continua aberta. Agora, uma vez salvos, né, o que vai acontecer com a gente? Veja bem, lembra da história do buraco negro? Que o pecado, né, essa rebelião contra a santidade de Deus vai nos dominando e nos afastando cada vez mais de Deus. Bem, Jesus, quando ele intervém e nos salva desse perigo, então, se nós estávamos sendo atraídos para cada vez mais longe de Deus, Jesus faz um movimento reverso. Jesus começa a nos trazer de volta para perto do Criador. Olha só. O que você acha disso? Olha a salvação sendo operada. Você já está enganchado, Jesus já te alcançou. E você começa a ser atraído para longe do pecado, mas para perto de Deus. Olha aí, você sendo salvo do perigo e atraído para o coração do teu Criador. Então, se eu vivia essa vida aqui, minhas atitudes, meus comportamentos, meus pensamentos, minhas falas eram cada vez mais ruins, afastadas e nada a ver com o que o Criador é, que Ele é a referência da bondade. Então, se eu começo a me afastar daquela situação e me aproximar mais de Deus, então eu tenho uma referência nova, então minhas atitudes, minhas palavras, meus pensamentos vão mudar. Ou não vão? Precisam. Esse é o sentido de deixar de ser servo do pecado. E aí a Bíblia vai dizer para a gente, os que já foram alcançados, é que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Veja bem, a gravidade, né, que nos afasta de Deus, ela já está sob controle. Jesus já interveio e está nos trazendo para perto de Deus. E a gente vai ver isso aqui na vida de Zaqueu, porque alguns aspectos mudam imediatamente. De repente, é uma nova pessoa. Aliás, a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Algumas coisas mudam imediatamente. Outras levam mais tempo. A gente leva mais tempo para entender que certas coisas não combinam com o Criador. Tem cara de rebelião. E a gente precisa mudar isso. Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, a Bíblia diz que Zaqueu é um cara muito rico e tem a fama de avarento. Que ele é o chefe dos publicanos. Ele é o cara que, então, embolsa tudo. A gente gosta de dizer isso, né? No senso comum, todo mundo que está lá por cima é bandido, né? Então, Zaqueu é bandido. É rico, olha aí, o traidor da pátria, né, enriquecendo em nós aqui na penúria. Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, ele diz, Senhor, está aí, verso 8, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Quanto? 50% do meu patrimônio, 50% dos meus ativos imobilizados, 50% dos meus ativos imobilizados, 50% do meu patrimônio líquido está sendo destinado aos pobres. Se alguém diz que eu sou avarento, hoje eu estou mostrando que as riquezas não dominam a minha vida. Se alguém acha que eu gosto desse negócio de ficar juntando dinheiro para mim, para esfregar na cara de alguém, todo mundo percebe, 50% dos meus bens estão sendo destinados aos pobres hoje. Quantas pessoas você conhece que tomaram essa atitude?
Pois é, né? Tem mais. A lei judaica diz o seguinte, que quem se sente extorquido por qualquer razão, quando você julga a situação, você tem que fazer assim, paga o que deve e acrescenta 25%, um quarto do valor da dívida. Essa é a lei judaica. Quanto que tem que pagar de multa? 25%, maior do que o seu cartão de crédito. É isso aí. Né? 25% de multa. Zaqueu diz o seguinte, aquele que vier aqui e disser que eu errei com ele, eu vou pagar 400%. Essa é uma mudança visível. Ela é ou não é? Me diz aí. Eu não estou dizendo que todos nós temos que fazer exatamente como Zaqueu, mas quando a gente se aproxima de Jesus, mudanças na nossa vida precisam ser evidentes. Algumas, imediatamente, outras sim, vão levar mais tempo. E aí Jesus diz, percebe pessoal? Hoje entrou salvação nesta casa. Olha só como esse aqui está parecido mais com o seu Criador do que com a rebelião. Hoje entrou salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse aqui, que todo mundo despreza, e todo mundo diz, não merece nada, ele também é alvo da salvação de Deus. Não é a gente que diz quem deve ser salvo, a gente prega para todo mundo, Jesus quer alcançar todo mundo, a gente leva a mensagem e as pessoas vão sendo alcançadas e salvas e transformadas para a glória de Deus. À medida que o tempo passa, a gente vai descobrindo outras coisas que precisam mudar. O nome disso é santificação. É um processo. É por isso que é curioso quando as pessoas falam, alguém fala isso, né? Nos nossos relacionamentos, alguém pisa no pé do outro, né, por alguma coisa, aí alguém diz assim, ainda diz que é crente. Né? Se fosse crente de verdade, não fazia isso não. Né? Mas não é crente, tá vendo? Diz que é. Fachada, hipócrita. Não, não é isso. É que cada um de nós tem um tempo. Cada um de nós está sendo transformado no seu tempo, do seu jeito. Tem coisas em você que estão muito na frente do que em mim. Pode acreditar. E tem coisas no seu irmão do lado que estão muito na frente sua. E tem coisas do irmão do lado que estão muito na frente de outro que está lá do outro lado. E assim vice-versa. Cada um de nós, nas muitas áreas e aspectos da nossa vida, tem um tempo. E Deus está trabalhando em todos nós. Mas estamos sendo, devagarzinho, afastados da rebelião e nos aproximando do nosso Criador. Agora, isso precisa ficar evidente. Isso precisa ser mostrado. E sempre será a partir de uma decisão. Porque à medida que a gente vai se aproximando de Deus, a santidade de Deus vai mostrando para a gente onde que a gente está errado. É o Espírito Santo agindo na nossa vida. E aí a gente tem duas opções. É quando o Espírito diz, tem que mudar. Aí alguém pode dizer assim, não, eu já mudei muito. Não, vamos mudar outra coisa, essa aí não. Espírito, vamos tratar de outra coisa, deixa essa para depois. É sempre uma decisão ser mudado à medida que a gente se aproxima, que a gente está sendo salvo. Que a gente está se afastando da rebelião. Sempre será uma decisão nossa. E a pergunta é essa. Eu quero? Eu estou disposto? Quando o Espírito me mostra, eu abraço a mudança junto com Ele? Porque é Ele quem muda, né? O fruto é do Espírito. Mas eu tenho que dizer, eu quero essa mudança, opera em mim. Veja bem, querida, querido. A salvação está aberta. É chegado o reino de Deus.
Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a pregação de Jesus. Essa é a minha, deve ser a minha e a sua pregação, mas essa deve ser a minha e a sua postura. Uma mudança de vida operada pelo Evangelho. Jesus Cristo salva. Ele está salvando. Mas a gente tem que dizer isso para as pessoas por aí. E nós temos que continuar sendo, nesse processo de transformação, mexidos no nosso caráter, para sermos cada vez mais parecidos com Deus e perder a cara da rebelião contra a santidade de Deus. É tão bonito quando alguém diz dos nossos filhos, né? Parece com você. É tão gostoso quando a gente ouve de alguém, você parece com Jesus. Rapaz, você tem a cara de Deus, viu? É quando a gente começa a perder a cara da rebelião e ter a cara de Deus, essa transformação precisa acontecer na nossa vida. Jesus Cristo está fazendo isso hoje. A salvação está disponível. A salvação está disponível. Vamos abraçar a salvação, vamos proclamar a salvação, vamos deixar Cristo transformar a nossa vida cada vez mais para a glória do nome dele, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Bem, queria fazer uma oração com você. Orar com você que eventualmente queira receber a salvação de Deus. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja nos acompanhando pelas redes sociais. Se você quer ser salvo dessa rebelião que te afasta cada vez mais de Deus, Jesus Cristo está com a mão estendida para você. Ele disse, quando eu for levantado na cruz, a todos eu atrairei para mim. Jesus Cristo quer te atrair de volta. Ele está te atraindo de volta para Deus. Mas você tem que se movimentar, você tem que dizer, eu quero. E se você quer, essa igreja já está orando por você. Seja você aqui nesse auditório ou você longe daqui. Tem alguém nesse auditório que queira receber a salvação de Deus hoje? Só levanta assim a sua mão que a gente vai orar com você e por você hoje. Tem alguém? Se você está aqui agora e já está numa briga com o Espírito Santo de coisas que ele já te mostrou que precisam ser mudadas na sua vida, eu também quero orar por você. Orar para que você se sinta encorajado a deixar o Espírito trabalhar na sua vida. Transformar o seu caráter. Transformar seus desejos, seus pensamentos, seus sentimentos, suas decisões. Se você está precisando de oração sobre isso, eu quero orar com você. Se o Espírito está te mostrando, não resista, deixa o Espírito trabalhar na sua vida. Jesus Cristo tem salvação para você também. Sem a santificação, o escritor aos Hebreus diz, ninguém verá o Senhor. A gente precisa desse processo na nossa vida. Então se renda à transformação que o Espírito tem para fazer na sua vida hoje. Deixa Ele agir. Vamos orar juntos? Assim como você está, mantenha a sua cabeça encurvada, vamos orar. Senhor, coisa boa é saber que Jesus Cristo salva. E coisa boa é saber que existe salvação para nós. Que coisa boa é saber que Jesus veio, essa intenção divina, esse projeto divino de vir até nós para nos alcançar, para restaurar a nossa comunhão com Deus, para nos resgatar desse abismo que é a rebelião contra a santidade de Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua salvação. Ó Deus, esses que nesse ambiente e que também longe daqui estão dizendo, eu quero ser salvo dessa rebelião, eu quero ser salvo desse abismo, eu quero ter vida em Deus e com Deus. Eu quero te pedir, Senhor,
que essa pessoa se sinta salva agora. Esse que está te dizendo: entra na minha casa, vem para cá, Senhor. Que ela viva essa mudança hoje, agora. Se sinta perdoada, acolhida, limpa dos seus pecados, abraçada por Ti. Ó Deus, e que nós todos aqui, junto com essa pessoa, ou com essas pessoas, que a gente caminhe nessa jornada da santificação. Que as mudanças na nossa vida sejam evidentes. Nós queremos ter a cara de Jesus cada vez mais. Nós queremos ser, de fato, conhecidos como cristãos. Cristãos. Opera isso em nós, opera na nossa vida. Senhor, eu quero orar por esse meu irmão, essa minha irmã, que está resistindo a uma mudança na sua vida. Seja nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos, nas decisões que tem tomado, nas prioridades da sua vida. Espírito Santo, traz um conforto a esse coração e mostra para ele que a mudança vai ser melhor do que o quadro que ele está vivendo hoje. Trabalha nesse coração hoje, Senhor, para que mudanças aconteçam, que a salvação progrida nessa pessoa, que ela cresça na salvação, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que ela se assemelhe mais a Jesus. Ó Espírito, faz isso, que a gente viva isso, Senhor, que a gente viva isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Seja bendito o Teu nome, e que a gente leve a mensagem da salvação. Dá-nos, Senhor, a ousadia, a coragem para dizer para as pessoas: Jesus Cristo está salvando, Jesus Cristo está mudando histórias, Jesus Cristo está perdoando, Jesus Cristo está resgatando dessa eternidade longe de Deus. Dá-nos a coragem para dizer e tornar Cristo conhecido. Amém, para a glória do Teu nome.